Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariane Guilherme Perim, eu sou filósofa e historiadora e estou gravando esse vídeo para falar sobre cosmopolitismo. E essa palavra, ou melhor, esse conceito, é um conceito que a gente não escuta muito falar por aí, não é uma coisa assim tão frequente no dia a dia, então vamos a ele e ao seu significado. Essa palavra, cosmopolitismo, ela é uma palavra que tem uma origem grega, que a gente já vai ver bem pontualmente isso, mas antes disso eu queria colocar o seguinte aspecto, que para a gente estudar o significado de uma palavra, ou de um determinado conceito, é muito importante que a gente retome a origem, dessa palavra ou desse conceito. E além disso, também é importante que a gente veja as evoluções históricas que essa palavra ou conceito tem, as transformações que essa palavra ou conceito vai ter ao longo da história, Isso se chama historicizar palavras, conceitos, e a gente pode fazer isso com modos de vida e tradições também. E historicizar as coisas é muito importante, porque, por exemplo, uma palavra pode ter um significado em determinado século e 10 séculos depois, a mesma palavra pode ter um significado totalmente diferente, tá? E isso é esse processo de historicizar as coisas, De olhar elas no contexto histórico e dentro da história, da evolução histórica. Isso é muito importante, Porque a gente não cai em alguns enganos. E inclusive as palavras por si só, elas já são polissêmicas, ou seja, elas têm vários sentidos, Mas ao longo da história a gente pode ver que são desencadeados alguns processos, assim, que fazem, criam, assim, algumas transformações tão radicais no significado das palavras e essas transformações nas palavras, no significado delas, revelam muitas coisas sobre a forma como as pessoas vivem e se organizam também. Mas enfim, não vou entrar muito nesse assunto. Então, essa palavra cosmopolitismo, como eu disse, ela tem uma raiz, grega, na língua grega. E então, qual raiz, na língua grega? Cosmos e polis, que vem do grego. Só que o alfabeto grego, ele não é o mesmo alfabeto usado no português, O alfabeto usado no português é o alfabeto latino. Na língua grega tem o alfabeto grego, é outro alfabeto. Então, é inclusive também muito difícil de pronunciar. E pra gente aqui que usa o alfabeto latino e fala português, fica tudo muito estranho, muito difícil. Eu nem me arrisco a pronunciar palavras no grego, E, enfim, e o que se faz para facilitar esse processo, é traduzir as palavras do grego para uma escrita no latim, Tipo, latinizando o grego, para se tornar mais acessível. É escrever a mesma palavra, só que em vez de com o alfabeto grego, escrever com o alfabeto latino, Isso foi feito também por razões históricas, porque depois do apogeu da Grécia, a gente teve o apogeu da Macedônia e depois do mundo romano, Que está envolvido no mundo romano, principalmente os povos latinos, Então, o alfabeto é usado o alfabeto latino, e a língua o latim. Então, as palavras gregas, elas são, tipo, traduzidas pro latim, É a mesma palavra grega, só que eu escrevo ela, em vez de usar com o alfabeto grego, no alfabeto latino, Eu não vou fazer aqui, não vou mostrar aqui como tá no grego, tá? Mas sim como se fosse um grego latinizado, Como eu escrevo do grego pro latim. Então, essa palavra cosmopolitismo, ela vem do grego. O cosmos, Cosmopolitismo vem de cosmos, da palavra grega cosmos. E cosmos significa universo, ou o todo, Ou até ordem. Mas enfim, aqui tem mais o significado de universo ou todo. Mundo, também, talvez. Até é possível essa tradução também. E, olha, cosmopolitismo, também tem polis aí no meio, Polis é outra palavra grega que significa cidade. Cidade grega, Significa cidade grega. Então, cidade grega, na verdade, era uma cidade-estado. Como assim uma cidade-estado?
quer dizer que é uma cidade, mas que também era estado. E o que é um estado? Um estado, né, para mim ter um estado eu preciso de 3 aspectos. Eu preciso de um governo vinculado a um determinado território e uma população. Ou seja, estado está se referindo à autonomia política, né? Então a polis grega era essa cidade-estado, ou seja, era uma cidade autônoma, independente, né? Ela tinha o seu próprio governo. E então, olha só, cosmos, a gente já sabe o que é, polis também. E o ismo, se eu não estou enganada, né? Daí já é do latim mesmo e significa ideologia ou ideia, conjunto de ideias, seguir uma ideia. Então, um cosmopolita é aquele que segue a ideia de uma polis, mas que essa polis não é uma cidade, um país ou um estado. Ela é o mundo, ou seja, ser cosmopolita é ser cidadão do mundo. É a mesma coisa que eu dizer, que é eu falar que eu não sou cidadão dessa ou daquela cidade, né? Desse ou daquele país. Eu sou sim um cidadão do mundo, sou um cosmopolita, né? A minha polis é o cosmos, a minha polis ou seja, é o universo, é o mundo, né? Quem vai trazer essa ideia, né? E pela primeira vez no mundo grego, então pela primeira vez, né, no mundo ocidental, é o filósofo cínico Diógenes de Sinope, né? É ele quem vai vir com essa ideia, vai criar essa ideia do cidadão do mundo, né? E o Diógenes ele vai dizer isso exatamente no momento em que na Grécia a polis estava no seu auge, né? E aí era um momento em que na Grécia se discutia muito as questões relacionadas à cidade, ao Estado, a organização da cidade, a vida cidadã na Grécia, né? De acordo com como era a vida cidadã na Grécia naquele momento. Se discutia muito as questões da democracia grega, né? E aí, no meio dessas discussões, assim, sobre a cidade, a polis, então o Diógenes ele vai vir e vai dizer que ele não é cidadão de Atenas, né? Ou de Esparta, ou de onde for que seja. Ele vai dizer que ele é cidadão do mundo, né? Isso, pro momento, assim, foi uma visão bastante profunda, né, e questionadora, porque ele, no momento em que a polis estava tão forte, ele veio e fez essa provocação e falou: eu não sou só cidadão de Atenas, né? Eu sou, na verdade, eu sou cidadão do mundo, né? Ou seja, para ele, inclusive, a noção de estrangeiro nem sequer existia. E no mundo grego, e no mundo antigo, né, e até hoje, em alguns lugares, dependendo da origem, os estrangeiros são muito mal recebidos, né? Então, com esse conceito de cidadão do mundo, sequer essa ideia de estrangeiro existia, né? Existia uma ideia de que somos todos cidadãos do mesmo planeta, né? Como se ele dissesse, somos todos irmãos. E depois, mais tarde, na história da filosofia, o estoicismo, né? A corrente filosófica chamada de estoicismo, fundada por Zenão de Cítio ou Zenão de Cício, tanto faz, né? As duas traduções estão corretas. Que vai também ter essa ideia do cosmopolitismo, né? E daí um filósofo do estoicismo, são vários filósofos do estoicismo ao longo da história, né? Porque o estoicismo nasce na Grécia, com Zenão de Cício, e depois ele se expande pelo mundo, né? E inclusive um dos lugares onde ele vai ter uma atuação bastante destacada é em Roma, né? Através do Sêneca e do imperador filósofo conhecido como Marco Aurélio, que além de imperador era também filósofo. E aí, um dos filósofos do estoicismo vai trazer a ideia do cosmopolitismo através dos círculos concêntricos, né? Ele coloca a pessoa, uma determinada pessoa, né? Localiza essa pessoa numa determinada terra onde ela nasceu. E ele vai dizer, essa pessoa vai ter um amor pela terra onde ela nasceu, né? E se eu for expandindo isso cada vez mais, eu vou expandir o amor pela terra onde eu nasci. Depois pra minha... Além da minha aldeia, do meu povoado, eu vou expandir pra minha cidade, depois pra minha província, depois pro meu estado, depois pro meu país, depois pro mundo inteiro, né? Esse amor
não deixa de ser um amor pela humanidade, né? Essa ideia de expandir, né, o amor que tu tem pela terra onde tu nasceu, expandir pro planeta todo, né? Essa é a essência do cosmopolitismo, né? É se ver como cidadão no mundo e não apenas da aldeia onde nasceu, da terra onde nasceu, né? Da cidade onde nasceu. Por isso ele representa sobre a figura dos círculos concêntricos, quer dizer, vários círculos, né? Com o mesmo centro, né? Enfim. E depois, ao longo da história, então, o cosmopolitismo vai aparecer em diversos momentos, né? Até hoje. E aí tem versões mais modernas do cosmopolitismo, mas enfim. Ou melhor, mais contemporâneas do cosmopolitismo. Mas quanto à raiz, assim, do cosmopolitismo é isso. E eu acho que isso é o básico, assim, pra gente entender qual é a ideia, né? Do cosmopolitismo. E ele é uma ideia que fecha muito, inclusive, com as ciências ambientais, né? Com a própria educação ambiental, porque ele traz essa visão, né? De que somos cidadãos do mundo e que não importa se eu sou brasileira, né? Ou, sei lá, se eu nasci no Haiti, o que eu faça na minha localidade pode ter consequências pro resto do mundo, né? Em termos ambientais é assim que funciona, né? Algo que eu faço aqui no Brasil pode chegar lá na Indonésia, né? Ter consequências lá pra Indonésia, pra Antártida, pra Rússia, enfim. Mas então era isso. Essa é uma breve introdução, assim, sobre o que é cosmopolitismo. Eu tenho um artigo publicado sobre o assunto que se chama Cosmopolitismo, Nacionalismo e Patriotismo, uma introdução geral ao tema, né? É bem longo porque tem várias facetas disso, mas para uma aula de ensino médio essa primeira introdução é suficiente. Obrigada.